fazer dinheiro para suprir a sua casa, cumprindo o propósito de Deus. Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente, impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a viver um propósito maior na vida profissional, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E a gente sempre gosta de levar esse tom mais simples, informal e carregado de propósito. Eu sou o Rafa Villarreal. E eu sou a Letícia Leme. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como fazer dinheiro para suprir a sua casa, cumprindo o propósito de Deus, né, Rafa? Show, legal. Esse tema é muito importante. Esse é um tema que vale a pena falar. A gente sempre fala sobre essa questão de fazer dinheiro, sobre essa questão da vida profissional, alinhado a Deus, mas acho que vincular tudo isso à questão da família é fundamental, já que a gente fala das coisas do Senhor, né? A família é papel fundamental nesse processo e muitas vezes a gente trata de forma isolada ou toma algumas decisões que são inconsequentes e que penalizam a nossa família, né? Exatamente. E, né, você sempre fala, você falou bastante nos últimos eventos de fazer dinheiro de forma íntegra, né? Você ensina isso para os seus alunos e você ensina sem penalizar a família. Acho que esse é um dos pontos que também traz um diferencial para você. Então, para começar esse tema, para falar disso, por que esse alinhamento aí de dinheiro, de família e de propósito em Deus é tão importante? Não é tão importante isso estar alinhadinho para que as coisas funcionem? Eu acho que a importância vem de entender que a família ela faz parte desse processo, né? Então, eu vejo que na minha vida muitas vezes eu tive que tomar decisões e tal, e eu sempre fui esse lado mais ousado, vai, faz e tal, e a Pri sempre foi aquela coisa mais pé no chão, mais analítica e tal. Mas mesmo ela me dando uma segurada no bom sentido, eu vi que algumas coisas que eu fiz ali fez com que a gente, sofresse algumas questões, né? Não que a gente se arrependa mesmo, mas eu vejo que poderia ser um pouco mais saudável. Acho que eu comentei assim um pouquinho num outro podcast sobre isso. E eu vejo que esse assunto é importante porque quando a gente fala dessa questão de trabalhar para um propósito que tem uma ligação direta com Deus, com o reino, a gente não sabe qual é o nível de maturidade de cada um. Então, tem pessoas que estão ouvindo isso, mas estão numa fase inicial ali na vida cristã, tem gente que já tem mais maturidade, tem gente que tem menos. Então, a gente tem que ter esse cuidado de falar sobre esse tema, porque senão essa pode ser uma boa desculpa, né, para tomar uma decisão inconsequente. Porque você fala assim, não, é para Deus, vamos fazer para Deus e tal. E daí, muitas vezes, você está fazendo algo que talvez nem seja uma direção de Deus, mas que você está fazendo em nome de Deus. Então, acho que a importância do alinhamento é entender que nós não estamos de novo em caixinhas e a tua família tem que estar integrado nesse processo. Agora, começa pela família. Então, se a família está na mesma causa, e daí quando eu falo família, quem é casado, marido e mulher, mas quem não é, mãe, filho, irmãos e tal, é importante porque além de produzir um bom testemunho, ou seja, as pessoas elas vão começar a realmente ver que aquilo que você está fazendo está gerando algo que inspira elas, que valida Deus na vida delas e tudo mais, ainda vão ter pessoas para cooperar com esse processo. Sensacional. E você falou dessa questão do tempo, da maturidade, né? De que cada um tá num tempo. Com certeza, o Rafa que está conversando comigo hoje não é o Rafa que começou essa jornada, né? Sim, você com até certeza. comentou. Então, assim, quanto tempo você demorou para chegar nesse entendimento? Ou se teve, não sei, talvez alguma situação, alguma história específica, que a gente gosta de história aqui. Alguma história que mexeu contigo e que te ajudou a enxergar isso? Eu demorei acho que bastante tempo dentro do meu ponto de referência, porque eu me converti em 2003. Entrei ali no mercado de trabalho valendo, carreira, buscando, idealizando coisas em 2000 e
acho que 4, né? Para 2006. Antes eu trabalhava, mas era tipo, trabalhava numa gráfica, era uma coisa mais simples e tal. Eu só fui, de fato, viver esse alinhamento de falar, cara, agora eu tô entendendo isso lá para 2017, assim, olha quantos anos demorou. Porque eu acho que no meu caso teve a fase de me converter e decidir seguir por aquele caminho de conseguir o dinheiro para depois ver o propósito, então bati cabeça empreendendo em várias coisas. Nesse processo, por não ter uma direção clara de Deus, ou seja, tem o sentimento puro, genuíno, aquilo que a gente falou no último, né? Quero ser supridor. Então a causa é nobre, o motivo é nobre, mas a direção não é tão clara. Eu acabei empreendendo em várias coisas e quebrei a cara, fiquei uma época com uma dívida bem grande, enfim, fiz a gente passar por alguns perreios. A Santa Priscila que sabe. Daí, em 2015, veio esse entendimento de reino, daí, obviamente, comecei a viver isso, mas ainda assim, né, não tínhamos essa questão da interdependência, de trabalhar sustentavelmente. A gente dependeu totalmente de Deus. Então, não digo que essa parte foi uma parte, assim, que foi desalinhada, mas poderia ser mais saudável se eu tivesse tido orientação, se as pessoas tivessem falado sobre isso. Então, talvez, assim, vale a pena dizer que eu demorei um tempo maior, mas o pessoal que está assistindo não precisa demorar esse tanto. Talvez se você entender algumas orientações, aprender, né, com o erro dos outros e tiver essa abertura, você pode poupar tempo e ser mais efetivo naquilo que Deus tem para você. Agora, tem alguma história que me lembra desse alinhamento? Eu acho que assim, uma história que talvez assim mexeu comigo com a nossa família foi quando a gente pensou nessa questão do dinheiro, que é um pouquinho que eu falei no outro episódio, que era a questão da resistência do dinheiro, que foi quando realmente Deus teve que me ajustar, porque eu podia ajudar todo mundo, a gente já tinha feito mais de 1 milhão de rands lá na escola, na África e tal, mas a gente pessoalmente já não conseguia mais se ver prosperando financeiramente e tal. E não é que não se via porque não achava que era possível, mas é que não tinha mais esse desejo. Então houve uma situação específica ali com Isra, quando ele nasceu, que mexeu com a gente foi ajustado nesse sentido. Mas eu acho que assim, de uma maneira geral, aí óbvio, essa questão da África também teve vindo uma coisa meio coletiva lá, a gente morou quase assim numa casa missionária, que era uma base que tipo, foi uma meio vida louca ali, né? Imagina a gente casado vivendo isso. Então, também foi um processo, que teve que viver algumas coisas para aprender. E foi bom. Então, eu vejo que assim, quanto tempo demora? Acho que não tem regra. Cada um vai ter um processo. O meu conselho é você aprender com os outros. Quanto antes você aprender, mais saudável vai ser esse processo. Sim. Familiarmente falando, né? Quero só fazer um adendinho aqui. Fala aí. Porque a gente estava do outro lado, né? A gente fala aí. Tinha, né, o Rafa, a Pri, a família, casal, no meio de uma galera, né? E que tinham os desafios deles, óbvio, e a gente tinha os nossos desafios de convivência e tudo mais, mas eu acho que eu lembro dessa história do Isra, porque Sim. A gente compartilhava muito, né? A gente orava junto, a gente compartilhava muito, e isso foi uma coisa que marcou a Lê, do tipo, cara, quando a gente pensa em família, porque é o que você falou, a gente foi pra África, cara, em alguns níveis até, tipo, irresponsável, mas até então, irresponsabilidade com a Lê, né? Sim. Mas aí quando o Rafa, tem a Pri e agora tem o neném. Sim. Muda essa perspectiva. Então eu queria só puxar esse ganchinho, acho que nem tava na nossa previsão, mas você acha que pegou, assim, porque talvez você tá falando aqui agora, e talvez a pessoa que tá assistindo, pô, é uma mãe solo que tá assistindo, ou então é um pai de família. E como essa questão de família, ela pesa na hora de tomar uma decisão. Porque você não é mais o Rafa que decide pelo Rafa. Sim. Qualquer decisão do Rafa impacta diretamente na tua família, positiva e negativamente. Né? E você tem esse perfil, pelo pouco muito que eu convivi, todos esses anos que a gente conviveu, você e a Pri, né? Vocês têm uma coisa muito pura, assim, de vocês olharem a perspectiva positiva das situações, independente do quão difícil seja a situação. Sim. E talvez a pessoa que está lá do outro lado, ela não chegou nessa maturidade. E talvez isso possa ser uma barreira para ela tomar uma decisão como essa.
Então, o que você acha que mudou na tua ótica com o pai, com Quando chegou isso, família, mas a família mais parruda, né? Deixa de casal para ser família e alguém que é totalmente dependente de você. Diferente da Pri, que pode trabalhar e tal, assim. sim, eu acho que o que mudou com essa questão, né, do ISA e tudo mais, eu acho que é a consciência que toda decisão tem que ser bem validada. Eu, quando de alguma forma estava só eu e a Pri, eu sempre fui muito intenso e ela sempre foi na minha. Então, as decisões eram muito rápidas. Então, várias coisas que eu entendi ali parcialmente algo que Deus estava me direcionando, eu falava, para tudo, é isso e tal, e tudo bem, foi o processo. Mas hoje, quando de alguma forma assim, eu entendo parcialmente algo de Deus, eu aterrizo isso e fico um tempão ainda, coloco isso em conselho, coloco isso em perspectiva, falo com a Pri, conversa e tal. Então, acho que na tua caminhada, né, de viver um propósito em Deus, de você fazer esse alinhamento, de você trabalhar, você vai ter esses momentos. E daí, se você, tipo, igual você falou, né? A mãe solo pensa, né, muito no filho, mas talvez você que é solteiro, beleza, você ser mais intenso, vai, faz e tal, ok. Mas a partir do momento que existe família no contexto, você precisa talvez ter uma tomada de decisão que não seja tão rápida. Eu acho que, sei lá, não sei se é a resposta que vale para todo mundo, mas eu vejo que o empreendedor com propósito, ele tem que, para tomar uma decisão que interfira no coletivo, ele tem que talvez demorar um pouquinho mais. Eu sempre era muito rápido, vamos fazer isso e tal. E quando toma um tempo, no reino não tem perda, é mais uma perspectiva nossa. É isso, eu acho que só fazendo, né, que você adora um jabazinho, mas só esse CAC, né, que a gente fala do conhecimento, de aprofundar e das conexões, né, do ambiente, conhecimento, ambiente e conexões. Sim. Isso eu acho que faz toda a diferença nesse processo. Sim, a pessoa total. deseja isso, a gente estava num ambiente extremamente preservado em relação ao propósito. E se eu não tivesse naquele ambiente, e quando eu falo isso, gente, às vezes eu sou super intensa nisso, a galera acha que não, mas você tem que ir pra África. Nada a ver com isso, cara. Você precisa estar com a tua energia, com o teu pensamento, com o teu foco voltado para isso, para chegar nessa decisão. Pode ser onde você tá, pode ser em outro lugar, pode ser no teu trabalho. É que na minha história, que acaba coincidindo com a do Rafa, foi estar nesse ambiente. Mas se você tá num ambiente, por exemplo, na nossa comunidade, as coisas que a gente vê na nossa comunidade, a galera se edificando, a galera conversando, porque eles têm ali um ponto em comum. Se preservam, né? Se preserva. E a gente se preservou muito nessa questão de propósito nesses anos que a gente ficou. Então, acho que... Só que o que eu acho mais legal, que eu acho que responde pra galera que tá em casa assistindo, que não tem a ver com África especificamente, a gente veio pro Brasil, mas a gente conseguiu manter isso. Criar esse ambiente. Isso foi muito legal, né? Então, tanto que a gente criou um ambiente que hoje transborda para pessoas que a gente nem imaginaria que a gente conheceria, entendeu? Porque a gente foi beber de uma fonte tão intensa ali que a gente conseguiu voltar com isso genuíno e falar, cara, isso não tem a ver com o lugar, né, o ambiente, a parte geográfica, mas com a atmosfera que a gente consegue criar. E acho que esse é o lance do ambiente, né? Para contextualizar, para quem é novo, quando a gente voltou, a gente fez algo parecido na Base 33 e depois, quando a gente começou a empreender, a gente sentiu essa necessidade e daí a gente criou essa questão da comunidade Empreenda Amor. Exatamente. Então, dentro da comunidade, a gente tem hoje esse ambiente onde as pessoas podem, né, colocar pontos, colocar inquietações, pedir conselho, pedir ajuda. De momentos em momentos a gente tem esse alinhamento coletivo, então... Acho que esse é um ponto que não estava no roteiro, mas é legal, né? Entender que o ambiente te protege para a tomada de decisão, para ter esse alinhamento em família. E pensando, já que você puxou pessoas novas, deixa eu voltar para o nosso script aqui, porque eu dei uma escapadinha, mas era importante contextualizar. Pensando nessas pessoas novas, a galera que está vendo, né? Você, Rafael, na real, você dá um caminho para essa galera. É possível fazer dinheiro com propósito e ainda abençoar a sua família? E por que você acha que as pessoas não vivem isso? Então, acho que acaba que é um combo de perguntas aí dentro. Mas o que você acha?
Sim, é totalmente possível. Eu acho que as pessoas elas não vivem isso porque elas estão muito distraídas dentro do caminho convencional. De casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, trabalho, igreja, essa loucura total aí, só para pagar boleto. E elas não vivem isso porque também falta conhecimento. Então, quando você não tem o conhecimento de como fazer algo, é muitas vezes difícil você pensar nessa possibilidade. Agora, quando você começa a conhecer, você começa a ver que é real, então acho que as pessoas não vivem por isso. Acho que distração, não conhecem. Muitas vezes também a gente foi condicionado a ignorar as necessidades. A gente vive a nossa vida e acha que as necessidades são muito distantes quando você poderia ser uma resposta. E a gente foi mal orientado, né? A gente foi mal orientado na questão profissional, é que eu falo. Trabalha pelo que ama, segurança, vocação, dinheiro, essas coisas que não tem o fator Deus no processo, a gente já falou disso antes. Agora, é possível? Totalmente possível. O que você precisa? Você precisa, né, trabalhar nesses pontos que eu falei anteriormente que as pessoas não vivem. Então, se conecte com necessidades, busque conhecimento específico. Então, busque em outras fontes, né? A gente fala aqui da Empreenda porque a gente ensina, a gente vive isso, a gente acredita nessa congruência, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro e tal. Mas o mais importante é entender que, independente da tua realidade atual, seja você um funcionário, um prestador de serviço, um empreendedor, uma mãe, alguém que está só buscando uma outra fonte de renda, você vai se deparar sempre com o caminho convencional, que é fazer algo só para ter mais dinheiro. Agora o que a gente está propondo? Você alinhar isso, né, a um propósito em Deus. Então essa convergência ela é extremamente viável. A gente falou no último podcast sobre essa questão, né? Do que eu amo, que eu sou bom, que o mundo precisa e como eu posso ser pago. Essa convergência, ela é aplicável para uma pessoa da área da saúde. Ela é aplicável para a área de entretenimento, para qualquer área específica. É só você fazer esse exercício intencional, do tipo, cara, dentro dessa área, eu estou aqui por quê? Como que eu posso fazer isso para cooperar com a pregação das boas novas, discipular pessoas, ensinar pessoas fazendo o que eu faço? Sou uma professora, sou uma mãe, como fazer isso? Cara, é real, já existem várias pessoas fazendo, a gente tem vários exemplos, então, obviamente não tem aqui como uma pergunta dar aprofundamento específico, mas se conecta com a gente no Empreenda Amor. A gente tem sempre, algumas vezes no ano, eventos que são gratuitos, então Empreenda Amor Week, outros eventos que a gente faz com outros nomes, mas que tem sempre esse encargo. Acho que é uma responsabilidade nossa de sempre conscientizar o público cristão que é possível, e daí, obviamente, nesses eventos, como a gente tem mais tempo, né, a gente fica muitas 10 horas espaçados, né, considerando uma semana, a gente fala sobre como viver isso. Então, inclusive, não sei exatamente o momento que você está assistindo isso, mas clica aqui embaixo, vai ter algum link que vai te jogar para alguma dessas iniciativas que eu acho que vale a pena você se conectar. Mas você que é novinho, sim, é possível. Hoje nós fazemos na Empreenda, a Lê também faz isso no Eva, a gente faz isso e a gente ajuda muita gente a viver essa realidade. É isso, e eu acho que, só um comentáriozinho, eu acho que essa questão, principalmente nós como cristãos, essa conexão de alguma forma com a necessidade tem que ser um termômetro pra gente, né? Porque sim, quando isso para de doer, quando isso para de chamar a nossa atenção, quer dizer que outras coisas estão muito maiores em nós. E Jesus, ele nunca passou sem atender de fato uma necessidade. Sim. As necessidades que cruzaram o caminho de Jesus, ele deu atenção para aquilo. Então isso chama a nossa atenção de que isso é importante, né? Eu preciso dar atenção para isso, né? Sim, então, total. E quando você pergunta, né, nessa questão de pensando numa pessoa nova, tal, qual que é o caminho? Eu sempre fico, né, aqui no podcast com essa questão, caramba, como é que eu vou falar de algo que é profundo em poucas palavras? Daí eu dou essas direções mais gerais, né? Mas se tiver algum ponto também complementar, Lê, você que tem essa visão, mas eu acho que é isso, assim, hoje a gente tem treinamentos, imersões, a gente tem conhecimento mais profundo de como fazer isso, como fazer o dinheiro, como rentabilizar, como usar o digital, como fazer sem o digital, como fazer se você é profissional e tal. Então, cara, não tem, mágica aqui, né? A gente está querendo despertar, conscientizar vocês para caminhos.
Mas é real, isso é real, a gente trabalha para isso. Vamos construir essa rede de cristãos que vão ser mais relevantes. E já que você falou uma palavrinha mágica, caminho, é essa que eu já quero te perguntar, porque essa não vai faltar no nosso podcast. Rafa, qual o caminho íntegro e efetivo para a gente conseguir fazer muito dinheiro, né, a ponto da gente suprir a nossa casa e ainda cumprir o propósito? Porque às vezes a gente fala de uma coisa ou de outra. Ah, eu quero ter dinheiro para suprir a minha casa. Eu acho que é o primeiro nível que a gente deseja, né? Mas, poxa, a gente tá falando aqui de ter recursos, ter condição para transbordar, né? Para que isso ultrapasse a nossa casa, a nossa vida, a nossa história. Então, dá uma dica aí de caminho. Eu acho que assim, quando a gente fala desse contexto de família e caminho íntegro, de novo, o como viabilizar isso no nível específico da tua área de atuação e tal, daí tem que se aprofundar, vamos conectar mais. Mas assim, se eu tivesse que dar uma direção de um caminho íntegro que eu não vejo ninguém falando, é algo que eu digo que eu até chamo isso numa aula de como viver sem penalizar a sua família. Eu falo sobre o propósito e sobre também considerar o digital. Sobre o propósito, tem a ver com conexões, estar em ambientes, tem um mentor, entender que é uma construção, não é uma descoberta, dar os passos, enfim, tudo isso. Sobre essa questão do digital, eu falo que é o caminho mais efetivo porque a barreira de entrada é baixa, só precisa de um computador, de orientação, de direcionamento, e se permitir. Mas dentro desse ponto do digital, eu vejo que digital com propósito, eu vejo que pouca gente fala sobre essa questão de você começar como um plano B. E o quão efetivo isso é para você construir algo muito rentável e muito efetivo a longo prazo. Então eu vejo que, por exemplo, eu não tive essa orientação, mas eu tenho sempre um exemplo que eu conto, que eu faço parte de uma mentoria de pessoas que estão nesse universo. E eu lembro que quando eu entrei nessa mentoria foi engraçado, porque não é uma mentoria assim, de pessoas que são cristãs majoritariamente, é uma mentoria técnica sobre questões específicas do digital. E eu lembro que quando eu estava lá tinha um cara que era cartomante. Era até engraçado, porque ele tinha a mesma idade e tal, e daí quando eu falei o que eu faço, ele criou uma resistência e tal, mas foi bacana, assim, né, bater esse papo. E eu lembro que teve uma caminhada lá de um ano que me fez chegar nesse ponto, que foi o quê? Eu lembro que ele começou a trabalhar na mesma época que a gente tinha o mesmo nível de faturamento, mas era mais ou menos assim. A gente tinha lá um projeto, a gente fazia num mês um faturamento de 3 mil. Daí ele fazia de 3. Daí no outro mês a gente fazia 3,5. Ele fazia 6. Depois a gente fazia 4. Ele fazia 12. E ele sempre ia dobrando e a gente crescendo um pouquinho no nível que tipo, ele estava fazendo já mais de 200 mil, a gente estava fazendo 20 e poucos. E eu lembro, e eu brinco, falo com os meus alunos que eu virava e falava assim, meu Deus, mas eu sou teu servo, tal, o cara lá, tal, cartomante. Não que, gente, a pessoa não seja, né, uma pessoa boa, mas enfim, ela não crê nas mesmas coisas, né? Os mesmos valores e tal. Mas aquilo me marcou, assim, porque o cara dobrava e tal. E daí eu demorei para entender o porquê. E o porquê é exatamente sobre esse conselho que ninguém me deu. O cara, ele não precisava financeiramente daquele dinheiro, então ele tocava como um plano B. Então ele era, acho que funcionário público, se não me engano, e ele pegava o valor que ele estava investindo naquilo, que era o propósito dele, ele estava crescendo numa velocidade muito maior. Agora, o que eu faturava e tinha de resultado financeiro, eu dependia disso. Então, eu tirava todo o dinheiro. Então, o meu crescimento foi muito mais lento. E hoje, quando a gente fala desse contexto de fazer dinheiro, de online, ninguém fala isso. O pessoal te dá aquela promessa super maravilhosa, só que daí você entra e acha que você vai conseguir ter de uma hora para outra mágica e tal. E não é assim, tem todo um processo de validação. No começo da sua ideia, no começo daquilo que você está sendo orientado, tem um tempo para maturar, para aquilo gerar retorno e tal. Então, sei lá, eu acho que assim... Isso é um ponto que, se eu tivesse entendido lá atrás, eu teria penalizado muito menos, não só a minha família, mas como todo mundo que estava envolvido com a gente naquele processo. Então começar com um plano B até se tornar um bom plano A, porque eu vejo que por mais contra-intuitivo que seja, quando a pessoa ela começa certo, assim, eu vejo uma galera, né, que no digital tal, se conecta, deseja, vai lá, como ganhar dinheiro e tal.
Só que daí o cara ele quer queimar a ponte, ele quer já largar tudo, daí ele fica com dívida, ele se perde a família nesse processo. Quando você faz assim desse jeito mais saudável, você não tem nenhuma pressão, é mais desafiador porque você vai ter que fazer em outros horários, mas a gente tem visto muitos alunos ter efetividade nisso, né? Então acho que esse é o conselho, porque você vai conseguir ter muito mais retorno a longo prazo e vai ser muito mais saudável esse processo. E o jogo é outro quando você não depende da semente, né? A gente aprendeu isso, a gente falou, você precisa comer a semente, você não tem como multiplicar. Exatamente. E me fala uma coisa, existe, né, você enxerga, opinião do Rafa, alguma exceção em que fazer dinheiro no propósito seja algo perigoso, seja algo que não é bom, ou fazer muito dinheiro, ou fazer dinheiro no propósito que seja negativo? Eu acho que talvez valha a pena colocar mais nesse contexto de família, porque no último episódio teve alguma pergunta parecida nessa questão de ser perigoso, e eu falei da questão do ministério, que, né, a igreja não pode ser um negócio, o negócio pode ficar igreja. Então, talvez esse seja o perigo ali tênue. Mas nesse contexto que a gente está falando de hoje de família, eu vejo que tem talvez alguns pontos, né? Se você está, talvez assim, fazendo algo, independente da área que você atua, acho que um ponto perigoso é você perder a autonomia. Então, tá numa sociedade, tá numa parceria, tá trabalhando com alguém que você perde totalmente a autonomia, isso é perigoso, porque se você está sendo direcionado por Deus, pode ser que algumas coisas que tipo Deus ele quer que você gere, faça, você não vai conseguir porque você não está podendo decidir ali, fazer acontecer. Segundo ponto, acho que essa questão da gente muitas vezes entrar no piloto automático também tem a ver, né, de ficar insensível e tal, mas eu acho que talvez o ponto-chave aqui, falando de família, seja o perigo maior é você querer fazer isso solo quando você não é mais solo. Como assim, Rafa? Eu lembro que quando eu estava trabalhando, acho que o pessoal comentou nessa época que eu trabalhei como estrategista digital, né? Então eu trabalhei com o Anderson Silva, que é um pastor tatuadão, tem gente que ama ele, tem gente que odeia. Polêmica. Mas eu, particularmente, assim, tenho um carinho, um amigo, assim, um cara que eu vejo que ele tem um coração muito genuíno para impactar, ajudar pessoas. Ele tem um hub social lá em Brasília, que eu acho que é uma referência para muita gente nesse contexto de empreender, inclusive. Sim. Tem a Baleia Social, eles falam de poder missional e tal, então tenho bastante orgulho de algumas coisas que a gente fez junto. Mas dentro desse processo, lá, atuando lá com ele tinha lá uma frente lá do Hub de Brasília que era o Projeto Cure, se eu não me engano. E o Cure cuidava de mulheres que foram abusadas dentro desse contexto eclesiástico. Super polêmico, mas a gente nem sabe quanto isso acontece e existe. Mas enfim, dentro desse contexto ele começou a receber uma série de assim, denúncias de pastores e pessoas que são sacerdotes e que grandes homens de Deus que começaram com um sentimento genuíno, um sentimento puro, mas se perderam, caíram em adultério, traíram e tal. E beleza, qual que é a lição que eu extraí disso tudo? Que inclusive tem a ver com esse momento que a gente está vivendo como família também, eu aprendi isso de rodar o Brasil e tal. É essa questão de assim, quando você tem um propósito em Deus e você entende o que é família no propósito de Deus, você nunca mais vai conseguir caminhar sozinho. Então eu vejo que o perigo é essa questão de você estar, né, criando um ambiente favorável para aquela questão da aparência do mal. Porque essa questão do versículo lá de foge da aparência do mal não é uma coisa só moral ou de aparência. O lance da aparência aí é, cara, cuidado para você não ser pego na curva. Então, acho que isso é muito importante, porque você que está empreendendo em qualquer área que você esteja atuando, em qualquer situação que seja, você vai ter momentos que você talvez vai ter que fluir, vai ter que se mover e tal. Se possível, né, faça isso em família. Se não for possível por uma questão financeira e tal, né, se preserve, se blinde, cuidado, sabe assim? Então, talvez o perigo de quando a gente começa a fazer dinheiro no propósito é porque vão surgir convites,
para você palestrar, falar em lugares, você estar em ambientes, de você poder ajudar pessoas. E, gente, eu tô falando isso aqui, não é só para contexto aqui nosso. A gente tem lá, por exemplo, na mentoria que a gente faz parte, pessoas que fazem caixinha, não sei o que lá, japonesa, artesanato, área de educação, massoterapia, mas é uma galera que já está fazendo dinheiro. Exatamente. E daí, inevitavelmente, vem convite de você viajar, fazer e tal. E daí, se você, cara, tá nesses lugares itinerante, fluindo, e você não se blindar, isso é muito perigoso para você cair, porque eu acho que assim, a gente, mesmo sendo pessoas de Deus, a gente tem que ter aquela premissa de, cara, eu não confio em mim. Não que eu não entenda quem eu sou, mas a gente ainda está dentro de um corpo, ainda tem hormônio, ainda tem a natureza terrena. Um dia a gente vai ser glorificado, né? Mas ainda não somos, então, sei lá, eu sei que talvez pode parecer que foge um pouquinho do contexto, mas acho que é um ponto importante. Talvez não seja o teu momento agora, mas o quanto antes você aprender isso, melhor. Que, por exemplo, quando eu fui aprender isso foi lá em 2020. Então, agora que a gente está entendendo em Deus que é o momento da gente rodar os estados, estar em cada lugar fazendo isso. A minha decisão recente foi, cara, eu vou fazer isso em família. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas... Custa mais caro? Custa mais caro. Mas é necessário. Mas vai preservar a minha família, exatamente, né? A gente vai ter memórias boas. Isso é muito louco também no contexto de viver a questão de Deus e o que a gente ensina. É essa liberdade, assim, de você poder fazer isso, né, em família. Isso eu acho que é incrível. Sensacional. Um dia a gente pode falar mais disso, né? É muito legal. Agora isso, a gente não pensou, mas isso aí é legal, gente. É porque... Assim, né, só dando aquela completada e sim, tal. Claro. A palavra fala, né? Aquele que pensa estar de pé. A galera esquece desse pensa, né? Pensa estar de pé, cuide para que não caia. Sim. Então, às vezes a gente acredita que está super bem, que está super forte e tudo mais. Não, eu tô no meu melhor momento com Deus. Mas talvez você não acessou coisas que o próprio dinheiro, que a própria condição vai te proporcionar. Exatamente. Então, como é você numa outra condição? E assim, o Senhor ele nos coloca em condições para avaliar mesmo o nosso coração, para testar, não porque Ele precisa saber, mas porque a gente precisa. Então, essa decisão de você, né, de você e a Pri, o Isra, rodarem, né, o Brasil e tudo mais, eu acredito que vai ser um testemunho também para as famílias. Porque a gente tem essa natureza de não acreditar que algo é possível enquanto alguém não faz. Então, talvez Sim. tenham várias famílias aí que têm esse desejo. Mas não sei se dá. Mas precisam de referência. E Sim. talvez a falta de referência, talvez vocês vão ser uma referência nisso a partir de agora. Porque, mas escola, mas isso, tantas coisas que a gente coloca barreiras antes mesmo de dar passos. Sim. E acaba que a gente não dá os passos. Então, é muito doido tudo isso, né? Sim, isso aí. Vamos que vamos. Vamos que voltar. Não que a gente saiu, né? Vamos voltando aqui para a próxima pergunta. O que fazer para que o dinheiro não seja uma limitação? Mas acho que aqui 2 óticas nessa pergunta. O que fazer para que o dinheiro não seja uma limitação? E eu sei que você fala bastante disso. Mas a outra parte da pergunta acho que é uma das mais importantes. O que fazer para que o dinheiro também não seja a única motivação? Porque às vezes a gente... Não, preciso ganhar dinheiro. E acaba maquiando isso com propósito. Né? A gente já viu pessoas... Caminhou com pessoas nesse sentimento. Então, o que você tem a dizer para o que fazer para não ser nem um problema e nem a única motivação? O que você tem a dizer em relação a isso? Eu acho que é você não tomar uma decisão de fazer algo com a referência do dinheiro. Eu sei que é meio estranho isso, porque a gente fala muito de fazer dinheiro com propósito, mas assim... Eu vejo que quando você quer fazer algo só pela questão da oportunidade financeira, você já tem uma tendência a essa ser a sua motivação. E provavelmente vai ser a sua limitação em algum momento, porque se você tá pelo dinheiro, aquilo vai te prender. Então, eu acho que a nossa vantagem quando a gente fala de conseguir encontrar um caminho para fazer isso com propósito é não ter que olhar só pelo fator, isso é uma oportunidade de negócio, isso é rentável. Até porque hoje,
qualquer área que você saiba um caminho viável, ela pode gerar receita, ela pode gerar recurso, ela pode alcançar pessoas. Então, eu acho que para o dinheiro não ser a principal motivação e a limitação, é você não tomar uma decisão colocando o dinheiro como fator determinante. Porque se você coloca o dinheiro como fator determinante, você está se movendo de forma incrédula, porque você não acredita que Deus pode te mostrar um caminho que provê. E eu hoje, cada vez mais, a gente conhece cada negócio, cada coisa louca que gera recurso, que eu falo, gente do céu, não acredito, a pessoa está gerando recurso nisso. Então, eu acho que esse é o principal ponto, a decisão inicial não ser baseada nessa. Segundo ponto, para não ser limitação, é nunca você criar uma condição. A gente sempre fala de condicionamento, né? Então, o que é condicionamento? Quando você para fazer algo, você condiciona. Então, eu preciso ter isso para fazer aquilo. Quando aquilo acontecer. Então, você colocou uma condição para a sua movimentação em Deus. Então, se você colocou uma condição, de novo, você está sendo incrédulo. Então, acho que são 2 pontos, mas acho que responde. Para não ser motivação, a decisão não pode ser o fator inicial. Para não ser a limitação, nunca eu devo colocar uma condição. Como fazer isso? Cara, dá os passos. Se você está sensível ouvindo a Deus, vai avançando, né? Moisés, por que você ora? Peça ao povo que marche. Cara, mas não faz sentido essa direção de Deus, porque tinha um mar na frente. Mas Deus, ele quer que você confie na direção. E você vai dar o passo e ou o mar vai abrir, ou você vai andar sobre as águas, ou algo vai acontecer. Então, eu vejo que, por mais que isso pareça ser meio conselho vida louca e tal, acho que na vida do empreendedor com propósito também, porque em vários momentos você vai ter essa decisão, seja a decisão para fazer um orçamento, para investir no teu projeto, a decisão para começar uma nova área, para nova frente, para atuar no digital, para qualquer coisa. Então, eu vejo que são esses 2 fatores, né? A decisão e o condicionamento. Sensacional. E a gente aprendeu muito, né? Essa frase de que onde tem propósito, tem provisão. Então, onde tem propósito, tem provisão. Sempre exatamente. vai existir provisão. Pode ser a provisão que você está trabalhando para ter, pode ser a provisão que vai acontecer, né? Vai aparecer ou vai vir da boca do rentabilizar. peixe. De algum lugar vai vir. Porque é quando a gente também, não mistificando isso, porque não é essa, nem espiritualizando demais, mas é quando a gente tira de nós não só a parte do realizar, mas também aquilo que a palavra fala. Dele vem o querer e o realizar. Sim, exatamente. Dele. Então, assim, ele coloca em nós esse desejo. É dele que vem isso. Então, é a gente estar disponível. Acho que e entender que o maior interessado no teu propósito acontecer é o Senhor. Se o teu propósito está alinhado com a vontade dele. Quando a gente está falando propósito em Deus, a gente está falando de reino, cabe Mateus 6, que é tudo e tudo é tudo. Tudo vai se acrescentar. Todas as coisas. Então, muito forte isso, né, Rafa? Acho que tem muita... Assim, se a gente fosse falar, né, desse... Não, se a gente começasse a contar histórias sobre isso, de como a gente viveu, a gente ia longe aqui, né? Porque em vários momentos da nossa caminhada a gente viveu isso. Quando a gente fala tudo é tudo, cara, teve uma época que o tudo na nossa vida foi pessoas que viraram doadores na nossa causa. Outra época foram apoiadores, outra vez foram voluntários. Agora na Empreenda, é um momento que a gente precisou crescer e escalar, o Senhor atraiu uma pessoa para se tornar investidor. Não foi algo que a gente fez esforço, né? Exatamente, é doido isso. É difícil a galera entender isso, porque quando você quer fazer a coisa no teu braço, na tua força, você vai fazer um super planejamento e daí você vai querer realizar tudo no teu braço. É quando você simplesmente confia que onde há propósito, há provisão, você simplesmente vai andando e confiando. E obviamente sensível, né? Vai pra cá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo. Exatamente. Mas isso é demais. Você falou de Moisés no deserto e né, Moisés, Êxodo, tudo mais, a gente pensa também na direção do curto prazo, né? Eu acho que quando o Senhor lhe dá uma direção pra gente confiar, a gente pensa no grande, né? Você já falou de sonho, meta, desejo, né? Em outro podcast, mas a gente precisa olhar que a nuvem guiava de dia e a coluna de fogo. Então, tem a direção. A gente precisa estar embaixo disso.
E se você tiver embaixo disso no curto prazo, você não vai se desviar. Porque se você tem algo para te guardar, e eu acho que isso é uma decisão nossa como cristão, cara, você tem um Senhor para te direcionar. Você tem como trabalhar por propósito, então para que você vai fazer diferente? Se você já tem a nuvem para te guiar, e a nuvem não vai dar erro, a nuvem não vai errar na direção. E a nuvem vai ser o processo de maturidade para você poder dar as coisas, porque quando você falava me veio esse ponto, a gente, não sei você, mas assim, a minha vida inicial cristã inteira, a gente sempre ouvia em alguma ministração de algum lugar aquela coisa do tipo, eles poderiam ter vivido em 40 dias o que demoraram 40 anos. Negativo, perda, né? Tipo, perda. Quero fazer rápido. Mas eu fiquei pensando agora, cara, Deus não tem esse viés de perda. Então, talvez eles precisavam viver 40 anos. Então, a nuvem guiou eles pelo tempo que for necessário até eles se alinharem. Então, quando a gente está em Deus, a gente confia, né? O Senhor vai trabalhar internamente em várias questões para que você possa fluir nessa dinâmica de produzir as coisas que Deus deseja para você, para tua casa. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. Todas as minhas forças. E Rafa, conselhos finais ou dicas finais, algo pra gente fechar tudo isso que a gente falou, bastante coisa, abriu uma janela aí. Hoje foi. A gente foi longe. Que legal, gente. Eu acho que hoje a gente falou dessa questão mais relacionada à família, né? Eu não sei exatamente como é que você está nesse momento enquanto assiste esse podcast, né? Se você está casado, solteiro, se você tem filho, se não tem, se já é aposentado, se é novo, mas independente disso, existe uma família e Deus, ele quando nos chama, ele não nos chama de forma individualizada. A gente muitas vezes pensa em Pedro, pensa nos discípulos e acha que eles largaram tudo. Não, a família estava nesse processo, as decisões foram em família. Então a melhor maneira de você fazer dinheiro, né, de forma íntegra, viver um propósito em Deus, é quando você consegue entender esses caminhos práticos para não penalizar a tua família. Então pega tudo isso que a gente falou hoje, dessa questão de, coloca as tuas decisões, né, num tempo maior de consagração, de separação, para que você não seja precipitado, para que você não seja intenso no nível de tomar uma decisão que vá, né, prejudicar sua família. O que a gente falou de se preservar quando as coisas começarem a dar certo, que você vai ter convite, que as coisas vão acontecer, para que você também não caia com muita gente aí que era gigante, mas que se perdeu por detalhes, né, que passam na vida. E, obviamente, né, entenda que quando a gente fala sobre esses caminhos de você poder viver essa congruência e usar também um pouquinho do que a gente ensina na questão do digital, ela te traz essa possibilidade de você ter essa liberdade financeira, geográfica e de tempo para você ir, né, para onde o Senhor desejar e você poder fazer isso junto, em família. Então isso é possível, isso é real, que você possa realmente se aprofundar, buscar isso. Vamos se conectar, né, participa dos nossos encontros, participa dos nossos eventos e eu espero do fundo do meu coração, né, que você realmente possa, né, aprender um pouco do que a gente tem falado e que você viva essa realidade, porque isso também é para você. Eu creio que se você está aqui, existe um grande porquê. É isso, total. Sensacional, show. Mais uma vez. Valeu! Então, vamos lá, gente. Show de bola. Quero agradecer você que ficou até aqui, né? Aqueles conselhos, aqueles pedidos finais, né? De, dá o like aí para esse conteúdo chegar para mais gente. Se não está inscrito, se inscreve. Se você quer que a gente fale sobre algum assunto específico nos próximos podcasts, coloca aí no tema, coloca aí no comentário tema, alguma coisa que a gente vai ler com carinho cada um e vai realmente falar sobre esse tema, porque a gente quer ajudar cada um de vocês. E se você pensou em alguém, compartilha com essa pessoa, ela vai te agradecer pra sempre. Então é isso, nos vemos na próxima semana, um novo episódio do podcast Empreenda Amor. E nosso conselho é sempre viva por propósitos maiores.